Então, pessoal, vamos começar com mais um podcast Glônia, né? E a gente está vendo como uma das coisas que o Lula tem para o Brasil é criar um novo estado de bem-estar social, como a América do Norte e a Europa Ocidental tiveram após a Segunda Guerra Mundial. É período que o Eric Hobsbawm chamou de a Era de Ouro do Capitalismo. Esse momento glorioso do capitalismo só foi possível em países industrializados e plenamente desenvolvidos, onde pela primeira vez na história passou a existir uma economia de consumo de massa baseado no pleno emprego, crescimento constante e estável, com altas taxas de lucros e aumentos de salários para as classes trabalhadoras, que ainda gozavam de seguridade social. Esse Eldorado do capitalismo durou pouco. Já em fins da década de 60, o modelo estava em crise e seria sepultado com as crises de 73 a 79, que foram as crises do petróleo. E depois, com a ascensão do fundamentalismo de mercado, representado pelos governos neoliberais de extrema-direita, como o de Reagan e Thatcher no Reino Unido, foi a principal marca da década de 80, né? De lá para cá, a crueldade neoliberal tomou conta da cabeça oca dos economistas burgueses. Infelizmente, não é mais possível retornar a esse modelo de bem-estar. E no caso do Brasil e da América Latina como um todo, onde não existiu de fato, é uma meta ilusória. O Brasil, ele pode estar olhando para a China, pode olhar para a China, e esse é o caminho para a civilização e para o futuro de toda a humanidade. A questão é que, no caso particular do Brasil, as condições históricas de um atraso crônico, impostas e mantidas a todo custo por uma burguesia colonizada que nunca se preocupou de fato com o desenvolvimento e a industrialização do país, são um obstáculo para atingir o mínimo necessário para avançar rumo a um projeto de tal magnitude. O domínio do rentismo fascínora, submissa à especulação financeira e ao dólar, arrastam o Brasil para um estado de miserabilização que vai sendo bastante terrível para os nossos futuros. Mas é um projeto de miserabilidade permanente. Nem mesmo a taxa de juros arbitrária de um banco central independente é possível reduzir. É claro que Lula deseja o melhor para o Brasil, ninguém duvida disso, mas infelizmente não existem condições para que esse melhor seja minimamente conquistado. A China hoje colhe os frutos da revolução liderada pelo Partido Comunista, até hoje no poder. No Brasil, nem sequer uma revolução burguesa foi concretizada de fato. E para piorar, a esquerda, ou ao menos os que assim se autoproclamam, se entregaram a paralisante resignação, se entrincheirando nas redes sociais e tornando-se completamente apáticos com a realidade material que está sendo posta. O apoio das massas não está sendo, totalmente forte para o Lula. E isso é fundamental para ele e seu projeto de governo. Não se pode delegar as decisões somente ao espaço constitucional do parlamento, onde há o domínio da extrema-direita e de figuras políticas desprezíveis como Arthur Lira. Os 4 anos de governo passam rápido. Quanto mais cedo se constituir um movimento de massas para travar uma luta política real, melhor. Caso contrário, correremos o risco de, no futuro próximo, não contarmos com a boa vontade de Lula para oferecer um mínimo de dignidade para o povo. Seja a direita neoliberal que se apresenta como civilizada / moderada, seja a extrema-direita que evoca bastante a barbárie. Ambas vão defender o mesmo modelo neoliberal fundamentalista. Afinal, as afinidades entre neoliberalismo e fascismo são muitas. E eles contam sempre com o cinismo das mídias hegemônicas a seu favor. E Lula, pelo contrário, sempre foi, está sendo e sempre será massacrado por essa mídia. Não sejamos como o povo dos Estados Unidos, que se tornaram tão ignorantes a respeito do que ocorre no seu próprio país e no mundo e são hoje incapazes de se libertar da ditadura do capital industrial militar e que vivem
muitos ainda insistem em chamar de democracia. Muitos vivem nessa bolha chamada democracia, o American Way of Life. É uma coisa terrível, né, meus caros? Então, até o próximo podcast.